Você sabe que todo dia a gente está tendo manifestações aqui do nosso tourinho, Pablo Spyer, com o movimento de mercado, mas antes dele entrar com as informações... Bem-vindo, Tourinho. Tudo bem? Como é que tá, Cirene? Eu quero aproveitar que a gente está nessa discussão do Banco Central e ouvir a tua avaliação sobre essa fala do ministro Fernando Haddad de que Roberto Campos Neto teria sido o responsável pela situação que nós estamos vivendo agora por ter contratado essa taxa básica de juros enquanto ele ainda integrava o Conselho. Eu acho que a gente tem que lembrar que na última reunião do Roberto Campos Neto, quando ele presidiu o Banco Central, o Galípolo atuou como protagonista da reunião. Foi ele que contratou as duas altas para se proteger dos ataques dos petistas do governo que estavam atacando o Roberto Campos Neto. Então, a gente tem que lembrar que foi ele que contratou essa alta para se proteger. E que o Banco Central tem agradado pela rigidez técnica que tem atuado para combater a inflação, para combater a alta dos preços. Assim, o Banco Central, eles contrataram essas duas altas, mas essas duas altas já passaram, já subiram mais outras duas, e o Banco Central tem votado de maneira unânime para a alta de juros, Ou seja, então, não há nem divergência ali na escolha. Não há divergência, e está agradando o mercado, O mercado está confiando nesse Banco Central que está lutando contra a inflação. Agora, Langani, eu quero perguntar para você. Na visão do Piperno, não existem mais motivos e principalmente não existiam nessa última decisão para se elevar ainda mais. Agora, eles estão indicando que o ritmo da alta vai parar ali. Mas você entende que a economia dá demonstrações de que essa decisão foi equivocada ou não? Olha, talvez se mantivessem 14,75% ao ano, não faria tanta diferença. Talvez se eu estivesse lá, não teria votado pelo aumento. Agora, o que está faltando, por que a grande pergunta, Evandro, a gente tem um patamar de taxa de juros muito elevado, só que a inflação acumulada em 12 meses cede de maneira muito lenta e as expectativas de inflação continuam deterioradas. E a pergunta é, por quê? A resposta é pelo elevado gasto público, porque a política monetária está trabalhando em dobro, porque a política fiscal está ultra expansionista. Então é por isso que os juros têm que ser muito altos para compensar essa política fiscal, que piora o risco, que pressiona a demanda do país acima da capacidade de oferta, trazendo inflação, piorando as expectativas inflacionárias. É o caminho do Milei, que o Segré bem descreveu aqui. É o caminho do Milei, é a rota do Milei, Piperno. Piperno não fez cara de crente porque você estava falando, não. Fala, Piperno. Quanto a esse negócio da rota do Milei, você sabe que o mercado lá na Argentina previa, inclusive, para esse primeiro trimestre, um crescimento do PIB que foi mais ou menos o dobro do que o número O real foi a metade do projetado. Exatamente. Sim, exatamente. Ou seja, o mercado, eu diria para você que ele não tem assim uma espécie de toque de Midas e também ele não lida com ciência exata muitas vezes. Mas pergunta ao mercado, a quem quiser que seja, o que ele prefere? Se um crescimento anabolizado da economia ou um controle de inflação rígido? Vai ver o que te responde. Vale dizer também que o Banco Central de Lula, com 7 membros indicados pelo Lula, desses 9 que têm direito ao voto, tem criticado o esmorecimento do governo sobre as reformas estruturais. Tem criticado abertamente. Ô, Tourinho, vamos aproveitar que você está aqui e já conta pra gente como é que o mercado está se comportando hoje, meu amigo. Bom, hoje o Ibovespa se descolou de Nova York e teve uma queda firme nessa quarta-feira, com mais saída de fluxo estrangeiro. O ambiente e o clima dos investidores pioraram com o ruído político em Brasília. De última hora, o presidente da Câmara ontem, Hugo Mota, incluiu na pauta o projeto que revoga o aumento do IOF. Mais uma derrota para o governo, que pode complicar ainda mais as contas públicas. O governo contava com arrecadar mais 10 bilhões de reais com essa medida, o que ajudaria a cumprir o arcabouço fiscal e tentar chegar no equilíbrio das contas públicas. O receio fiscal maior puxou os juros futuros, que pesou nas ações ligadas à economia doméstica e a bolsa caiu. Itaú e Ambev foram as piores ações do dia. Siderúrgicas e mineradoras também recuaram, acompanhando a queda do preço do minério de ferro.
Veja só, na reta final do pregão, a agência de classificação de risco Fitch manteve a nota de crédito do Brasil em BB, não derrubou a nota, manteve com perspectiva estável, 2 degraus abaixo do grau de investimento, do selo de bom pagador. Mas nem isso segurou os investidores estrangeiros, que têm batido em retirada. Tanto é que o dólar subiu 0,9% e fechou valendo R$ 5,56. O Banco Central ficou bem preocupado ontem, quando o nosso dólar subiu pouco, a gente falou aqui, e passou uma falsa impressão de tranquilidade. É que lá fora o dólar tinha caído bem. Logo, se o nosso dólar subiu um pouco lá fora caindo, com o dólar caindo lá fora, a nossa moeda estava um pouco estressada. E para tentar segurar o câmbio hoje, o Banco Central fez 2 leilões simultâneos. Vendeu $1 bilhão à vista para derrubar o dólar e outro leilão de $1 bilhão em swap reverso, né, que equivale a comprar dólares futuros para ficar net zero. O Banco Central faz isso para tentar derrubar o preço do dólar à vista, mas não adiantou. Apesar das medidas, o dólar subiu 0,9%, enquanto o índice do dólar lá fora hoje ficou no 0 a 0. Aliás, o real teve o pior desempenho entre as moedas emergentes hoje. No fim, o Ibovespa B3 caiu 1% e fechou aos 135.767 pontos, enquanto o dólar fechou a 5,56. Tem uma questão interessante aqui trazida pelo Torinho que a gente discutiu hoje, que foi essa discussão do IOF no Congresso Nacional e o quanto isso também vai minando cada vez mais a confiança do mercado financeiro na discussão política aqui no país, né, Alan Gani? Exatamente, né? Porque o mercado agora vê que não tem mais espaço para aumento de impostos. A sociedade brasileira falou não para isso, não quer de jeito nenhum. Aí vem os grupos de pressão em cima do Congresso Nacional. O Congresso Nacional compra essa pauta da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, o governo não quer cortar os seus gastos. E os parlamentares também não querem cortar gastos. E aí, como é que a gente fica? Por isso que isso é refletido nos preços. Isso só mostra que o mercado age racionalmente, né? Não tem ideologia. Está simplesmente colocando no preço a piora fiscal. Ô Zé Maria Trindade, o Congresso Nacional está ouvindo o que o mercado está dizendo e comunicando? Olha, quem está agindo no Congresso Nacional são as frentes parlamentares, né? Elas são lobbies e são muito ali dirigidas por empresas privadas. E essas frentes é que estão dominando ali esses debates sobre a economia. Houve uma união ali de pelo menos 5 frentes parlamentares, a de livre investimentos, enfim, as frentes que lidam com o mercado e com o comércio. São 245 frentes, mas as principais estão ali unidas. Então, é isso que o Congresso está colocando na frente, né? São as ações políticas desses grupos que se formaram no Congresso Nacional. A ideia ainda é manter e apoiar o Fernando Haddad. Fala, Piperno. Essas frentes elas estão trabalhando, sobretudo, para onerar a sociedade e garantir os benefícios dos grupos que elas defendem. A gente citou aqui na hora anterior várias medidas tomadas nos últimos 10 dias no sentido de aumento de gastos, foram várias, eu não vou elencar aqui tudo isso de novo, da mesma forma que elas atuaram para garantir benefícios fiscais de setores importantes, benefícios esses que serão pagos pela sociedade. Um dos exemplos citados foi o aumento nas contas de luz, e isso não foi determinado pelo governo, foi exatamente pela atuação das frentes que garantiu o benefício para o setor de energia. Fala, Segre. Mas a grande maioria dos deputados do PT votou a favor desse aumento da luz e ninguém falou nada. Essa questão de benefícios fiscais seria considerada renúncia fiscal. E aplica a mesma coisa, mesmo que em proporções diferentes, uma renúncia fiscal, por exemplo, para a Lei Rouanet. Também é uma renúncia fiscal, mas aí não tem problema. O problema é quando são as frentes parlamentares. Quem está propondo aumento de imposto, Piperno, não é a reforma parlamentar nenhuma bloco parlamentar. É o governo que está mandando essas propostas e está levando umas batidas bem interessantes. Rapidinho, Piperno, muito rápido. O governo não... Veja, à medida em que eles propõem benefícios, eles estão transferindo uma conta para... Enfim, para a sociedade. É a mesma coisa que aumentar, por exemplo, um imposto. Gente, obrigado por hoje. Seu Gustavo Segre, até amanhã. Até amanhã, firmes e fortes. Que frio, hein? Gani, até.
Frio lá fora, mas programa quente. Até. Valeu, Piper. Vamos lá. Seu Zé, um abraço. Nós ainda vamos consertar esse país, tenha fé. Se Deus quiser. Obrigado. Encerramos com imagens lindas do pôr do sol hoje com a Avenida Paulista aqui da nossa câmera, nosso quintal. Neste momento, 16 graus, mas a mínima ainda pode chegar hoje aos 11 graus, mais para o finalzinho da noite. 11 graus também no comecinho da manhã de quinta-feira, então se prepare, se agasalhe. Um grande abraço, fiquem com Deus e com os pingos nos is.